Oi, turma, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar a falar sobre estruturas geológicas, tá? Vamos falar das estruturas geológicas no modo geral e vamos falar também de estruturas geológicas do Brasil. Então, as estruturas geológicas também são chamadas de o quê? Províncias geológicas. São os dois nomes que se dá para esse tipo de estruturas, tá? Elas são o quê? Formações rochosas e estruturais que compõem o quê? A nossa litosfera terrestre ou a nossa crosta, tá? Elas vão indicar o quê? Composição do relevo, a idade aproximada e também o que? As suas características mineralógicas. Então, as estruturas ou as províncias, elas vão o quê? Elas vão dizer qual que é a idade, se é uma idade antiga ou uma idade recente, a condição de que material, né, de rocha está nessa estrutura, qual é a composição do relevo, né, se é montanha, planalto, planície ou depressão, tá? No território brasileiro, nosso território brasileiro, ele é constituído de estruturas muito antigas. Tá? E quais são essas estruturas geológicas ou províncias? Nós temos três. A gente tem os escudos cristalinos, a gente tem as bacias sedimentares e a gente tem quem? Os dobramentos modernos. Tá? O Brasil só tem dois desses aí. A gente vai saber por que o Brasil também não tem um terceiro. Tá? Então vamos lá. Aqui mostra a estrutura geológica do Brasil. Então, a gente pode ver nesse mapa, tá, que a maior parte do nosso território, tá, vamos ver aqui nesse mapa, ele é constituído do que? Bacias sedimentares, que é 64% do nosso território. Então, a gente pode ver que as nossas bacias, tá, a gente pega ali a parte norte, né, parte aqui do Nordeste brasileira, uma área do Centro-Oeste e Sul do Brasil, tá? E a gente tem também, tá, constituído de 36% do nosso território os escudos cristalinos, que são aqui, esses amarelos aqui. O amarelo é o que? A parte central do Brasil e uma parte do norte e a maior parte onde está localizado no nosso litoral, todo o nosso litoral, né, da parte do Nordeste, Sudeste do Brasil e Sul, tá? Então, a gente tem o que? Somente essas duas estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Vamos lá. Nessa foto aqui, mostra o que? A formação, né, das estruturas geológicas através de o que? De um perfil topográfico. Então, nós vamos entender como aconteceu esse processo de formação. Então, a gente pode ver aqui, o primeiro a ser formado foi quem? Os escudos cristalinos. Começou lá 4,5 bilhões de anos atrás. Então, o tempo geológico aí mostra o quê? Que os escudos começaram ali junto com a formação da Terra, né? Lá no período Arqueozoico, tá? Aí a gente vem para próximo, que são quem? As bacias sedimentares, que começa lá Paleozoico, né? 570 milhões de anos atrás. Então, o Brasil, ele é constituído do quê? Escudo cristalino e as bacias sedimentares. E por último, a gente tem o quê? A gente ali não, 250 milhões de anos, tá? Aparece quem? Os dobramentos modernos. Então, dobramentos modernos são o quê? Recentes. Eles não são antigos, tá? Vamos ver aqui. Então, a gente vai ver o que são os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos também são chamados de o quê? Maciços antigos, tá? E vocês podem ver também outro nome chamado de crátons, tá? Então, escudo cristalino, maciços e cratons é a mesma coisa, tá? As características dele, eles são o quê? Estruturas de planalto, tá? E outra coisa também que se caracteriza aí é o quê? Predomínio de processo de erosão. Então, essa erosão
que vai acontecer futuramente? Vai ter acúmulo de sedimentos, que vai formar o quê? As rochas sedimentares, tá? Então, escudo cristalino são o quê? De novo, superfícies altas, né, de planaltos, e sofrem processo de erosão, tá? No seu cume. Então, vamos lá. No Brasil, tá? Nós vimos que nós temos o que? O escudo cristalino, são 36%, tá? Então, eles são o que? Divididos em duas grandes áreas. A primeira, né? O escudo cristalino, né, da parte amazônica que a gente viu ali, e do São Francisco, que recobrem boa parte da região norte do Brasil, além de quase todo o nosso litoral brasileiro e algumas áreas do centro-oeste. Então, lá naquele mapa anterior, eu mostrei para vocês aonde que os nossos escudos estão o quê? Localizados, tá? Essas áreas possuem uma grande importância, pois além de abrigarem uma grande quantidade de minerais utilizados como recursos naturais, possuem informações relevantes sobre o passado geológico da Terra, tá? Haja vista que são estruturas extremamente antigas, né? A gente viu que foram as primeiras a nascerem, né? A serem ali construídas, entre aspas, né, junto com a terra, tá? E com um relativo grau de conservação de suas composições originais. Então, nesses escudos cristalinos estão ali as rochas primárias. Então, a gente consegue datar quanto tempo, né, a idade aproximada desses escudos cristalinos, além de eles ser o que? Ricos em recursos naturais, tá? Vamos lá. Um exemplo, né, que eu coloquei de figura aqui, de um escudo cristalino muito conhecido no Brasil, que é o Monte Roraima, lá no extremo norte do país, tá? Vamos lá. Agora a gente tem o quê? As bacias sedimentares. As bacias sedimentares, características delas, tá? Elas são formadas a partir do que? Da deposição de sedimentos. Tá? De onde vem esses sedimentos? Da erosão provocada lá dos escudos cristalinos, tá? E onde vai esses sedimentos, tá? Áreas de depressão, ou relativas ou absolutas. Então, esses sedimentos, eles sofrem esse processo de erosão. O vento ou a água da chuva faz o quê? Esse transporte, tá? Que vai para onde? Vai se acumular com o tempo, tá? Nessas depressões. Então, as rochas sedimentares, tá? Elas surgem de onde? Através desse processo, né? Nas bacias sedimentares. E uma característica das bacias sedimentares, que elas o quê? Aonde a gente encontra os combustíveis fósseis. Que combustíveis fósseis são esses? Petróleo, gás natural e o carvão mineral, tá? Nesse esquema aqui, eu vou mostrar para você como é que acontece esse processo de formação de uma bacia sedimentar. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, uma área de planalto. Então, a gente vê o que? A chuva e o vento, com o tempo, faz com que aconteça o processo de erosão. Então, lá, o que vai acontecer? Vai haver o transporte, né? Aqui mostra aqui, ó, o transporte do que? Desses sedimentos, tá? Desses materiais aí, até uma área muito mais baixa, que geralmente são as depressões, tá? O que logo após vai acontecer? Chegando nessas áreas, né, correntes oceânicas vão fazer o quê? O transporte desses materiais até onde? O fundo do mar. Chegando no fundo do mar, tá? À medida que esses materiais, eles vão chegando, eles vão fazendo o quê? Eles vão se acumulando e vão criando o quê? Camadas. Tá? As rochas, né, sedimentares, elas também sofrem o quê? Esses processos de compactação, tá? Então, no fundo do mar não é diferente. Então, a gente pode ver aqui, ó, são várias essas camadas, tá? Porque são o quê?
são o tempo todo, né? Esses depósitos, eles vêm desses materiais. Então, com o tempo, tá? A formação do que? A gente vai ver logo no slide a seguir, a formação do petróleo e do gás, né? Aí, lá, qual a relação entre o petróleo e as bacias sedimentares? A gente viu como é a formação dessas bacias. Então, ela é essa sedimentação, ela acontece o que? Já há muitos anos, né? Então, por séculos e séculos aí, esses materiais, né? Eles vão o quê? Eles vão sendo soterrados e é esse processo que é bem contínuo. Então, o que acontece? Vamos lá. Esses materiais orgânicos podem ficar soterrados no processo de formação da estrutura geológica, entrando em decomposição devido à ação de bactérias e de baixa quantidade de oxigênio durante a sobreposição das camadas. Então, a gente vê aí, né? Então, duas coisas que fazem a formação do petróleo aí: baixa quantidade de oxigênio e ação de bactérias, tá? Então, assim acontece o que? A formação desses combustíveis fósseis. Aí vai lá. É justamente nesse processo que temos a formação desses combustíveis fósseis. Os restos de animais e plantas que são esmagados pela formação das rochas sedimentares sofrem uma espécie de derretimento, que é chamado de litificação, dando origem ao petróleo, tá? Então vamos lá. E por último, tá? A gente tem o chamado dobramentos modernos. O próprio nome já fala, eles são modernos, tá? Então, uma coisa muito clara, gente: no Brasil não existe dobramentos modernos, tá ali, inexistente no Brasil, porque nós vemos o quê? Que a nossa estrutura geológica é antiga. Então, não existe o quê? Montanhas no Brasil. Existe o quê? Planalto, planície e depressão, tá? Por quê? Como é que se dá a formação das montanhas ou cadeias de montanhas, que são as cordilheiras? Elas são o quê? Encontros de duas placas tectônicas, tá? Eu dei o exemplo aqui do quê? Como aconteceu a formação da Cordilheira dos Andes, tá? É o encontro o quê? De duas placas, da placa sul-americana com o encontro do quê? Da placa dináxica. Então, elas vão o quê? Elas vão se batendo entre elas, tá? Até que uma sobrepõe a outra e há o que? Essa formação, tá? Então, os dobramentos modernos para o Brasil não existe, tá legal? Então, a nossa aula de estruturas geológicas, ela termina por aqui, tá? Muito obrigada, até a próxima aula.